sou a Júlia Navarro, aqui do time de tráfego do Érico Rocha. E na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre os públicos do Facebook. Vamos criar também os públicos de envolvimento e os semelhantes deles, mas vamos conversar também sobre todos os tipos de públicos que existem no Facebook, como é que a gente pode usar eles, quais não usar, como utilizá-los. Vamos conversar sobre tudo isso. Então já prepara aí, abre o seu Facebook Ads, o seu Meta Ads, que eu vou mostrar certinho como chegar na parte lá dos públicos e a gente vai colocar a mão na massa. Então vamos lá, eu já estou aqui com a parte do meu Meta Ads aberto no meu gerenciador de anúncios, nas minhas visualizações de campanha, que é esse iconezinho aqui, e agora a gente vai lá para a parte de públicos, que eu posso ir tanto por essa aba lateral aqui e clicar nesse ícone de públicos, ou também ela pode aparecer para mim lá nos 3 tracinhos em todas as ferramentas e a opção de públicos. De qualquer maneira, eu vou chegar no mesmo lugar, só estou mostrando 2 caminhos para vocês. Então, selecionei aqui a opção de públicos. E aqui no layout de públicos, caso seja a sua primeira vez criando um público, pode ser que esteja um pouquinho diferente. No lugar de aparecer essa lista de públicos e o botão aqui do lado, pode aparecer algumas definições do que são cada público e um botão de criar público personalizado. E é isso que você vai selecionar. Se você tiver o layout igual ao meu, você vai selecionar nesse botão de criar público e selecionar a opção de público personalizado. Vamos definir aqui o que é público personalizado. Público personalizado é aquele que a gente vai criar aqui e agora, dando algumas recomendações para a criação desse público. Ou seja, eu vou selecionar ali da onde eu quero criar esse público e depois eu conto para vocês os tipos de público personalizado. A gente também tem os públicos semelhantes, que eles precisam de um público de origem e eles criam um público com pessoas parecidas àquele público de origem. Ou seja, eu vou criar um público personalizado primeiro e depois eu posso criar um público semelhante desse público personalizado que eu criei. E nesse caso, o público semelhante vai ter pessoas parecidas ao meu público de origem, o meu público personalizado. Essa opção aqui de públicos salvos é uma opção que a gente não utiliza. Por quê? Porque é uma configuração pré-determinada de um avatar. A gente sempre recomenda para vocês que durante a criação do conjunto de anúncios tenham atenção plena criando cada passo e colocando cada ponto ali da segmentação do seu avatar. Por isso que a gente sempre opta por criar públicos do zero e conjuntos de anúncio do zero no lugar de usar esses públicos salvos. Então a gente vai evitar usar esses públicos, pode ser? Então vamos lá, clicar no botão de público personalizado para a gente começar fazendo o nosso primeiro público, que vai ser um público de envolvimento do Instagram. Ou seja, todas as pessoas que se envolveram ali com o perfil do Instagram que eu vou selecionar. Vamos lá, criar público personalizado. Vou selecionar aqui a fonte da meta, a conta do Instagram, e vou clicar aqui em avançar. Na sua tela deve ter algo parecido com o meu, então aqui em origem a gente vai selecionar a conta de Instagram que a gente quer utilizar o público, tá? Provavelmente vai estar vinculada à conta que você já vinculou antes. Caso não esteja aparecendo, é importante voltar lá nas configurações do negócio e fazer a vinculação da sua conta no Instagram, tá bom? Depois, aqui em eventos, gente, a gente tem uma série de ações que a gente pode escolher para criar esses públicos de envolvimento. Ou seja, podem ser aqui as pessoas que começaram a seguir a conta, pode ser as pessoas que se engajaram com essa conta, as pessoas que visitaram o perfil, as pessoas que engajaram com qualquer uma das publicações ou anúncios, tá? Pessoas que enviaram mensagem ou as pessoas que salvaram algum conteúdo. Nesse caso aqui, a gente vai fazer um público geral de engajamento, mas eu te recomendo e sugiro a criar todos esses públicos dessas diferentes ações, porque depois eles viram recurso para você lá no lançamento clássico de ter novas estruturas de campanhas, novas estratégias. Então eu te aconselho a criar diferentes públicos aqui de envolvimento. Hoje a gente vai criar o geral, mas sabendo esse passo a passo, você já pode criar qualquer um. Então aqui eu vou selecionar todas as pessoas que se engajaram com essa conta, tá? Vou colocar a retenção de 365 dias, que é a maior que eu tenho, mas eu também te recomendo a criar outros públicos com diferentes retenções. O que significa retenção? Retenção é quanto tempo uma pessoa vai permanecer nesse público, ou seja, aqui nos 365 dias eu vou ter as pessoas que se engajaram nos últimos 365 dias nesse anúncio. Caso eu faça um público de 180 dias, estarão as pessoas que se envolveram nos 180 dias. E eu te recomendo a fazer dessas diferentes retenções. Geralmente aqui na IGD a gente utiliza as retenções de 365, 180, 90, 60, 30
15, 7 dias, até um dia às vezes. Então é interessante você ter esses públicos com diferentes retenções para você também poder utilizar nas suas estruturas de campanha, lá no lançamento clássico e em diferentes estratégias, tá bom? Então, depois de aprender o passo a passo aqui, você já pode ficar como tarefa de casa aí, criar vários públicos com retenções diferentes e também com eventos ou ações diferentes, tá bom? Então, beleza. E agora eu vou colocar o nome desse público que tem que identificar o que é esse público. Então, eu vou colocar aqui envolvimento ou engajamento, que é o nome que está aqui no público, engajamento, IG, para eu falar que é do Instagram, lembra que a gente começou a fazer aqui pelo público do Instagram, e vou colocar retenção de 365 dias. Você pode colocar aqui também, por exemplo, qual que é o arroba que você está criando, por exemplo, eu vou colocar aqui que é o da IGD. Então, pode ficar à vontade aí e colocar a nomenclatura que seja mais clara para você. Eu vou adicionar aqui na frente um curso de tráfego para eu saber que eu criei esse com vocês. E vou clicar aqui em criar público. Prontinho, nosso público já foi criado e aqui ele dá algumas opções para a gente, que é criar público semelhante, criar anúncio ou criar outro público personalizado. A gente pode sair dessa aba e fazer o passo a passo do zero ou também clicar em algum botão aqui para um direcionamento mais rápido. Mas a gente vai clicar aqui em concluído e vamos criar um público semelhante desse público que a gente acabou de criar. E como a gente faz para criar esse público semelhante? A gente vem aqui nessa opção de criar público, selecionar a opção de público semelhante. Então, agora a gente vai selecionar a fonte do nosso público semelhante, que vai ser esse público que a gente acabou de criar. Então, vou procurar aqui como CT, que foi a nomenclatura que eu usei. Você procura aí como nomenclatura que você usou. E, provavelmente, aqui como origens com base em valor, ele não vai aparecer, mas ele está aqui nessa opção de outras fontes. Então, lembra sempre de trocar essa opção aqui para outras fontes. Seleciona a localização do seu público, no caso, a minha é aqui no Brasil. Mas você pode selecionar de acordo aonde o seu público está localizado, tudo bem? Ou aonde você vai querer captar as suas leads, onde estão o seu avatar, onde estão os seus clientes, você pode selecionar essa opção. E aqui você vai selecionar a porcentagem de semelhante, né? A porcentagem de semelhança que você vai querer esse público. Quanto maior a porcentagem, maior o tamanho do público. Mas isso não significa que o de 1% vai funcionar muito bem e o de 10% vai funcionar e o de 10% vai ser um público ruim. Jamais, você precisa testar e ver com cada público qual porcentagem funciona melhor. Então, te aconselho também a fazer de diferentes porcentagens aí sempre que você precisar, tá bom? E aqui, diferente dos públicos personalizados, o Facebook já traz uma opção de nomenclatura pra gente. Então, aqui ele já colocou, trazendo a porcentagem do meu público semelhante e o país. Um detalhe aqui, gente, sobre o público semelhante, algumas pessoas também usam o nome em inglês dele, que é lookalike, então você pode escutar tanto pelo nome de público semelhante ou lookalike, mas é o mesmo público, beleza? E vamos clicar aqui em criar público. Aqui, gente, eu tenho 2 pontos para conversar com vocês. Vocês estão vendo que ele aparece aqui como abaixo de 1000 preenchendo? Quando assim que a gente cria o público, ele demora um tempinho para preencher esse público, para encontrar essas pessoas. Então, fica tranquilo que no primeiro momento ele vai estar assim como preenchendo e vai também estar abaixo de 1000. E esse ponto de abaixo de 1000 é porque os públicos abaixo de 1000 pessoas não conseguem ser utilizados pela plataforma, tá? A plataforma exige um tamanho mínimo. Mas se você está começando seu Instagram agora, está começando seu Facebook agora, está começando suas redes agora, não importa. Deixa esses públicos criados e ao momento que as suas redes vão crescendo, esses públicos vão se populando também e mais pra frente você vai poder usar esse público. Então já deixa esses públicos criados, mesmo que você ainda esteja começando com as suas redes, não tem problema nenhum. E a mesma coisa com o semelhante, tá? Enquanto o seu público inicial também tiver um número muito pequeno, é provável que o seu semelhante ainda não estará disponível, porque ele ainda não tem tanta informação para poder criar um público semelhante daquele de origem que ainda está muito pequeno, beleza? Vamos fazer agora o mesmo público de envolvimento, só que da nossa conta do Facebook. Então a gente vai lá, clica aqui na parte de criar público, público personalizado, a opção aqui de página do Facebook, vamos avançar. A gente vai selecionar aqui a página do seu expert, no meu aqui já está o Érico. Em todos os eventos, a gente vai também deixar essa opção
de todos que engajaram com a sua página, mas assim como tinha no Instagram, aqui tem uma série de outras ações que depois a gente pode criar públicos personalizados dessas ações, tá bom? Mas a gente vai deixar essa opção de todos que engajaram com a página. Vamos deixar uma retenção agora para fazer um pouco diferente, de 180 dias, mas depois é válido eu voltar e fazer de 365, tá bom? Só estou mostrando aqui para vocês como eu mudo a retenção de um público para outro, lembrando que é importante ter todas as retenções aí do público. Então aqui na retenção eu coloquei de 180 dias dessa vez e vou colocar de novo a nomenclatura aqui que eu utilizei. E agora eu vou deixar o detalhe que é do Facebook para eu saber. E vou colocar aqui 180 dias. Lembrando, se você quiser colocar algum detalhe de que é a conta do Érico, pode colocar, pode botar um ER, por exemplo, mas não é necessário, vai ao seu critério. E aqui a gente vai clicar em criar público. Prontinho, nosso público foi criado e agora a gente vai criar o semelhante dele. Então, vamos utilizar aqui esse redirecionamento que aparece pra gente depois de criar o público. Então aqui eu vou clicar em criar público semelhante. Ele vai aparecer a mesma interface que a gente viu na criação do público anterior, só que aqui ele já vai estar escolhida, aqui já vai aparecer escolhida a fonte do público que a gente acabou de criar. Então aqui eu vou colocar a localização Brasil, assim como eu comentei com vocês no outro. Agora, diferente do outro, vou fazer uma porcentagem de 5% para vocês verem como é que muda. E aqui, de novo, o nome do semelhante já vem pré-determinado para mim e o alcance estimado está aqui do ladinho. Então, eu vou colocar como criar público. Prontinho, nosso público já aparece criado e assim como eu comentei com vocês, está abaixo de 1000 e está preenchendo. E é completamente normal. Principalmente se você ainda tem redes muito pequenas, esse número de abaixo de 1000 vai continuar por um tempinho, por isso é tão importante também a gente ter a nossa criação de conteúdo, ter a nossa distribuição de conteúdo, para poder popular esses públicos cada vez mais e você poder utilizar eles sempre que quiser, em qualquer estratégia, tá bom? Agora, gente, eu queria mostrar para vocês e conversar um pouquinho com vocês sobre outros tipos de público que não os de envolvimento. Nesse caso, a gente só vai conversar sobre eles e depois a gente vai colocar a mão na massa e realmente criá-los, tá? Então, a gente vai clicar aqui em criar público personalizado e eu quero mostrar essas opções para vocês. A gente tem os públicos de site, que são aqueles públicos que a gente vai usar principalmente para o lançamento e que são super importantes, que é quando a gente utiliza uma URL e vai atrás, né, daquelas pessoas que estiveram naquela URL, estiveram naquele site, naquela página. A gente também tem a opção de lista de clientes, que é quando a gente sobe uma lista de e-mails, né, entrega essa lista de e-mails para o Facebook e consegue procurar essas pessoas por meio de anúncios. Então, a nossa lista de clientes, por exemplo, lista de inscritos de lançamentos anteriores com os e-mails dessas pessoas, a gente consegue subir aqui no Facebook e utilizar elas. Além disso, a gente tem outros públicos, como o público de vídeo, que é o público de pessoas que assistiram determinado vídeo. Então, eu consigo selecionar cada um dos vídeos que essas pessoas assistiram. Isso vai servir para o meu público lá de vídeo view, pessoas que assistiram determinado vídeo, viu anúncio, pessoas que assistiram alguns anúncios que eu coloquei, eu consigo segmentar e escolher qualquer um desses vídeos, tá bom? Assim como o de conta de Instagram, que tem diferentes ações que a gente já conversou, e de página de Facebook também, que tem diferentes. Essas outras opções de públicos também são permitidas pelo Facebook, que a gente tem várias, mas essas que eu citei são as mais utilizadas no lançamento, beleza? E além desses públicos que vocês já viram que a gente consegue criar na plataforma, a gente tem outros públicos que são chamados os públicos de interesse. Os públicos de interesse são alguns interesses pré-determinados já pela plataforma que a gente pode utilizar para segmentar um público frio, ou seja, um público que ainda não conhece o nosso expert, o nosso evento, o nosso conteúdo, o nosso trabalho. Então, esse público frio, ele vai ter algum interesse similar ao do nosso avatar e a gente vai poder segmentar ele por isso. Você vai entender melhor a partir dos públicos de interesse lá no momento de criação de conjunto de anúncios, tá bom? Mas é importante você entender que esses públicos de interesse são um recurso super válido, mas a gente não precisa criar eles na ferramenta de públicos. A gente vai apenas selecionar e utilizar eles cada vez que a gente criar um conjunto de anúncios. Tá bom? Gente, voltando e recapitulando tudo que a gente fez nessa aula.
A gente aprendeu sobre os públicos, entendeu a diferença entre o público personalizado, semelhante e o público salvo. A gente entendeu porque a gente evita utilizar essa parte de público salvo, não é necessária realmente, beleza? A gente também botou a mão na massa e criou os públicos de envolvimento tanto do Instagram como do Facebook. Também fez o semelhante deles, entendeu como é que é esse passo a passo de criar esses públicos. A gente conversou e entendeu os públicos de site, de lista, de página no Facebook, de vídeo, de conta do Instagram, que são também muito utilizados nos lançamentos digitais. A gente conversou um pouquinho sobre os públicos do lançamento, que são fundamentais, que são aqueles públicos de site que eu comentei para vocês, que são dois em específico: o público de obrigado, que são as pessoas que chegaram na nossa página de obrigado, ou seja, que se inscreveram na página. O público também da página de inscrição, que são as pessoas que visualizaram nossa página de inscrição. Além desses dois públicos que a gente utiliza em todo o lançamento, a gente tem o público de view anúncio, que a gente vai criar lá naquela opção de vídeo, e mais pra frente a gente vai ter uma aula mostrando para você o passo a passo dessa criação, tá bom? Pode ficar tranquilo. Mas então, para os públicos de lançamento, a gente tem esses três fundamentais, que são de página de obrigado, página de inscrição e view anúncio, beleza? E para finalizar, a gente conversou também sobre os públicos de interesse, que eles já são pré-determinados pela plataforma, que depois a gente seleciona eles lá no conjunto de anúncios, mas a gente não precisa criar eles, e eles vão estar relacionados com os interesses que o nosso avatar tem. Tá bom? E agora você já tá pronto para ir para a próxima aula, já entendendo tudo sobre os públicos aí do Facebook, e a gente se vê mais pra frente. Até mais!